Bem-vindos a mais um podcast Bastidores da Política, onde a gente conversa justamente com as pessoas que fazem, né, a parte de trás ali, que estão nos bastidores dos nossos deputados. E hoje a gente recebe o assessor de imprensa do deputado Simão Pedro, do PT, Enio Taniguchi. Olha, eu já chamando de deputado. Enio, obrigada aqui por participar com a gente do podcast. Obrigado pelo convite, Nani. Vamos aí, né? Não estou acostumado a ficar na frente. É engraçado, quando a gente recebe pessoa aqui no Bastidores, o pessoal tá tão acostumado com o bastidor, de fato, que até estranha um pouco estar aqui na frente da câmera, né? A função de assessor de imprensa sempre foi por trás, né? Por trás do bom sentido. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos lá. Enio, me conta um pouquinho então, como é que foi o seu início de carreira? Sempre pensou em trabalhar com política? Não, eu me formei na Faculdade Casper Libero, ali na Paulista, né? E é óbvio que naquela época a gente estava, assim, em pleno final da ditadura militar, né? Foi em torno de 1983, a ditadura acabou. Eu me formei em 83, na verdade, entrei em 81, e a ditadura acabou em 84. Então tinha uma efervescência política muito grande. E a gente tinha como alguns objetivos ali, principalmente ajudar na democratização do país, né? Então foi quase que natural entrar na política, né? Foi uma militância já estudantil e depois a gente fiz parte de algumas redações, mas a minha carreira praticamente foi em cima da assessoria de imprensa, né? Seja institucional, seja política, e é nisso. Eu acho que teve esse caldeirão político da década de 80 que me fez chegar a isso, né? Eu acho muito interessante isso que você falou pra gente, né? Você fez a faculdade de jornalismo, a gente sabe que durante a ditadura militar, os jornalistas foram ali um dos principais alvos desse período. E como é que foi, então, fazer a faculdade de jornalismo nessa época ainda? Tudo bem que era o final, mas enfim, numa época tão, assim, difícil. Você teve medo de continuar seguindo nessa área? Olha, não é que a gente teve medo, a gente tinha que ter alguns cuidados, né, para você não ter... A gente sabia que tinha agentes do governo infiltrados na faculdade, mas a gente não deixava de estar exigindo, por exemplo, desde a questão de melhoria na qualidade do ensino, até estar participando dos movimentos, né, pela democratização do país, né. Aí entra também a luta um dos exemplos é a questão das eleições diretas, essa coisa toda, né? Então, a gente tinha que tomar, não poderia vacilar, né? Mas também a gente não, como era final da ditadura, a sociedade já estava muito mais presente, né? Exigindo a retomada da democratização no país. Então isso também embalou a gente. E no período também da faculdade eu fiz parte do movimento cineclubista, né? Durante 1 ano e meio. Fundei lá na Faculdade de Casper Libero um cineclube chamado Cineclube Leila Diniz. Aí durante 1 ano e meio a gente passava os filmes lá, né? Principalmente naquela época, e hoje acho que está um pouco mais arrefecido, tinha um movimento cineclubista muito forte na cidade de São Paulo, né? Justamente porque tinha alguns filmes já muito censurados, então era nesse circuito underground, vamos dizer assim, que a gente passava alguns filmes, né? Primeiro os filmes russos, né? De cineastas russos, né? E alguns filmes que a censura também... Naquela época a gente já começava a bater de frente com isso, né? Então o Cineclube foi importante nesse sentido. Bom, então agora para a gente entender um pouquinho as atividades do dia a dia, quais que são aí, você costuma seguir o deputado em viagens, como é que funciona o seu dia a dia como assessor? Não, o meu dia a dia é o seguinte, eu faço toda a parte de estratégia e coordenação da assessoria de imprensa do deputado Simão Pedro, né? Então a gente tem uma equipe de um fotógrafo que filma, né? Ele acompanha a maior parte das vezes o deputado, um fotógrafo formado também em jornalismo, e também a gente tem uma equipe de edição de vídeo, correto? E também de produção de cards. Cards, todo que for produto relacionado à internet a gente tem. Então eu fico fazendo toda a parte de coordenação, né, de produção de conteúdo, né? Que entra, o que não entra, né? O que é aprovado, o que não é aprovado, e toda a parte de estratégia também, de divulgação, né? E de aproveitamento de oportunidades, etc. E tal. Isso para estar
consolidando a imagem do mandato, né, junto principalmente ao público-alvo dele, que são os eleitores da Zona Leste, né, das regiões da Mogiana, do Vale do Paraíba e do interior, assim, lá para o interior, mais ali para o interior do ramal do MST, lá para o Pontal do Paranapanema, né. Então a gente tem toda essa incumbência de estar... E o dia a dia é isso, quer dizer, com as redes sociais, né, a gente trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana. Eu né? até ia perguntar essa parte aí das redes sociais, porque você participou de assessorias, de comunicação no geral, em todo o nosso período democrático aqui. Sim. Então, como é que foi essa chegada da comunicação? Como é que você vê hoje o papel da comunicação, não, né? Das redes sociais. Como é que você vê hoje o papel das redes sociais na comunicação? Assim, a gente, quando começamos, a gente fazia a famosa assessoria de imprensa, que era o relacionamento com os colegas das redações, né? Também você fazia toda a parte de impresso. Você fazia aquela produção de papel, boletim. Isso aí era praticamente, quase que... Né, que é tipo o clipping, né? Hoje que a gente faz ali rapidinho na internet, você tinha que Não, você fazia a produção... E o clipping, né, na verdade, era um clipe de papel, né? O pessoal... recortar. Antigamente você recortava e fazia Depois foram surgindo as empresas de clipping. E aí esse processo até a internet, assim, foi assim, para a minha geração, que é da geração de 80, tem 61 anos, por exemplo, não foi fácil esse processo, né? Desde da automatização das redações, né, da internet, do computador, porque eu comecei a escrever na máquina... Nossa, naquela máquina de escrever. Máquina aquela pesada, com lauda. Maravilhosa. Mas a gente escrevia nas laudas lá, e depois foi um processo todo do computador e tal. E aí vem a internet, e ele cria um novo processo, né, de assessoria de imprensa, quer dizer, você... já não lida com um público, vamos dizer assim, mais especializado, jornalista, você tem que lidar já com o público que é o cidadão comum, né? O cidadão comum que tem acesso à internet, né? E ele, diante do contexto que a gente está aqui hoje em dia, ele é sujeito a tudo, né? Sujeito a fake news, ele tem seus sentimentos, e ele também coloca o posicionamento dele, né? E a nossa função ali não é só divulgar o que o deputado coloca, né? O que o mandato faz, né? Que já é muita coisa. Mas também colocar sempre um posicionamento do deputado, do mandato, em relação às situações que acontecem aqui no mundo dele, né? Seja aqui dentro da Assembleia, né? O posicionamento, as votações, por que ele está votando assim, por que não está votando, né? Até os posicionamentos em relação ao que acontece na sociedade, né? Decisões de Brasília também, que acabam impactando também, hoje, né, por exemplo, nós postamos lá o posicionamento em relação a essa ação da PF, a mando do Supremo Tribunal Federal, que atingiu o ex-presidente, né? Então você tem que se posicionar, porque o eleitor, vamos dizer assim, a pessoa que lida hoje com as redes sociais, o cidadão, ele também quer saber. Ele não quer... o que você pensa sobre isso? Às vezes ele se identifica, às vezes não se identifica, né? O que é interessante é que existe, de uma certa forma, um relacionamento mais direto, né? Óbvio, tem todas essas situações permeadas, né, pelas relações da mídia, pelas relações... Mas tem essa coisa que é uma coisa totalmente diferente do que acontecia na década de 80 e 90, né? Você não tinha essa relação direta. Parece que as pessoas querem sentir que aquele deputado, até artistas, né, são amigos dele, que ele tá conversando ali numa mesa de bar, ou enfim, tá conversando ali num jantar, tá conversando, e eu acho que é mais isso, né, nesse sentido, assim, ele quer saber exatamente quem é o deputado, quem é aquela pessoa, pra sentir que conhece mesmo, que é uma pessoa próxima. Então, nesse sentido, a gente, por exemplo, no Twitter, a gente tem um posicionamento político muito claro. Né? No Facebook, o que a gente observou nos últimos meses, é que as pessoas querem um posicionamento mais humano do deputado, né? Família, o cachorrinho. O deputado tem um hobby muito interessante, que é a produção de
de insumos, né? Através de Sim. compostagem, né? Então, sabe, toda essa situação a gente procura. Claro, tem a questão política da agenda dele, a gente coloca lá, mas essa questão humana no Facebook tem uma, vamos dizer assim, Um apelo maior. Uma busca. Busca. E você vê isso no próprio posicionamento das pessoas. Né? Quando o Twitter não é posicionamento político, e o Twitter, ele tem que ser quase que instantâneo mesmo, né? Porque esse mundo da política, ainda mais com essa polarização, ela ficou muito ágil, né? Então, você tem que estar sempre atento em relação a essas questões. Então, e o Instagram, ele é uma mistura disso, né? Uma mistura dessa questão mais humana com a questão de posicionamento político, né? Que vamos, aos pouquinhos eu acho que está começando a se estruturar melhor. Eu acho que criou-se um ritmo, um fluxo de trabalho que está tendo uma aceitação razoável aí das pessoas que seguem o deputado. Né? Acho que é interessante isso. Você falou também da questão de fake news, né? Como que isso é trabalhado no gabinete? Vocês têm alguma estratégia para gerenciar essa questão ou mesmo para evitar? Eu acho que como profissional de longo tempo já, né, eu sempre entrei nos mandatos, né, ou nas prefeituras, sempre com uma premissa fundamental. Você tem que trabalhar com a prevenção de crise, né, que é muito melhor você trabalhar com a crise. Com a resposta, né? Então, tudo quanto é tipo de ação, né, seja projeto, né, PL, seja um posicionamento, né, seja etc., você tem que avaliar se isso vai gerar crise ou não. Isso é uma condição sine qua non para mim, assim, o que eu passei sempre para meus assessorados. Olha, sempre pensa se vai ter ou não crise. Né? Agora, tendo a crise, a gente sempre tem que buscar a verdade, no seguinte sentido, você tem que se posicionar de maneira que você se coloque não passando a impressão que você está mentindo, você está sendo cínico, eu acho que você tem que ter um posicionamento sério sempre sobre a questão. Né? Então é isso, eu acho que a melhor questão da crise é você se prevenir sempre. E ainda bem que está dando um pouco certo. Né? Tem dado certo, está conseguindo prevenir. Dentro das prefeituras, que é uma situação muito pior, porque na prefeitura você atua com diversas secretarias, né? Não é um único mandato. Então, tem situações de saúde, por exemplo, que você, às vezes, não consegue conter a crise, né? Então, você tem que estar lá posicionando o secretário, explicando para ele como é que vai ser a situação para enfrentar a imprensa, prepará-lo, né? E isso você está falando de um secretário, né? De um Porque secretário. Às vezes tem que fazer isso 10 vezes. Mas geralmente em prefeituras é isso, né? Essa questão, por exemplo, na cidade de São Paulo, essa questão do lixo, da segurança, da saúde, você tem que... Não, é importante secretário destacar isso também, preparado. Né? Você trabalhou em grandes prefeituras. Então temos Santo André, Ribeirão Pires, São Paulo e Diadema. Isso, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas... você tem que... a função não é só uma função técnica, né? Você tem que ter uma função, conhecer um pouco, conhecer as perspectivas políticas do prefeito, né? Como é que ele pensa, também conhecer um pouco o perfil psicológico do assessorado, principalmente secretários, né? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem lidar com a imprensa. Sim. E diante de uma crise, a tendência é travar. É verdade. E aí você tem essa função E aí como é que tem um secretário ou mesmo um deputado, né, travando na hora de uma crise que tem que responder? Então, por isso você tem que prepará-lo antes. Fazer a prevenção. Então, você tem que se munir de todas as informações. E aí entra a parte técnica de você comer. Olha, pode acontecer isso, você pode responder assim. Pode acontecer desse... Você tem que cercar, tudo que é possível cercar do que vai acontecer numa relação com a imprensa. E na prefeitura, você sentia que era mais difícil de você ter essa prevenção? Porque, por exemplo, aqui no deputado, você falou, a gente prevê, por exemplo, algum projeto de lei, alguma discussão que a gente sabe que pode gerar crise. Então, mas e na prefeitura, assim, né? Porque é uma coisa muito maior e que depende de muito mais gente. Eu como
assessor de imprensa, eu sempre fiz a questão de dizer o seguinte: eu tenho que participar de todas as reuniões do secretariado, que geralmente nas prefeituras e ministérios era uma vez por semana. Aí, nessa questão, eu fazia uma avaliação da imprensa, né, e fazia como é que é a relação da imprensa, né, e fazia minhas observações, e deixava muito claro essas situações de crise. Olha, claro, porque numa reunião de secretariado, né, ou de ministérios, eles sempre se posicionam. Olha, então, essa semana, esse mês, a gente vai lançar X, ou vai... Então, aí eu, como assessor de imprensa, né, ou secretário de comunicação, sempre me posicionava nesse sentido. Tá bom, o que pode ter problema? Né? Ou então você tem que estar sempre antenado, né, no momento e falar, bom, isso aqui vai estar problema, isso aqui a gente tem que sair por aqui. Adia um pouco o lançamento, essas coisas. Então, essa era a minha... É a minha, né? Eu sempre peço isso para estar dentro, como sempre fiz. Eu acho que poucas vezes eu não fiz parte de gestão de comunicação. Então, era essa a minha premissa, e é a minha premissa. Eu tenho que estar participando dentro do contexto mesmo da hierarquia seja da instituição, seja do mandato. Bom, eu queria fazer aqui uma linha do tempo para a gente entender, né, como é que foi a sua passagem por essas assessorias. Então, qual que foi a primeira experiência com assessoria política? Olha, eu fiz muitas campanhas eleitorais. Acho que eu já fiz mais de 50 campanhas eleitorais. Meu Deus do céu. Sempre na parte de jornalismo, né? E campanhas tanto para deputado estadual quanto para prefeitura? Vereador. Deputado estadual, deputado federal, presidente da República. Eu fiz a campanha do presidente Lula em 1998. Nossa! Não ganhamos. Uma experiência demorou um pouquinho. espetacular. Fiz... acho que só não fiz campanha de governador. Nossa! Não, governador e senador. O resto eu acho que eu fiz tudo. Então, assim, a eleição tem uma dinâmica própria, né? Porque ela tem um período X que você tem que trabalhar toda a questão de comunicação, desde a imagem, né? Até como é que isso vai repercutir nos impressos, nas redes sociais, nos posicionamentos do candidato quando ele vai fazer discurso, né? Tem toda uma estratégia que vai do início, meio até o final, quer dizer, você, assim, a comunicação numa campanha eleitoral, ela não termina no dia da campanha. Né? Dependendo se for derrotada ou vitória, você tem que estar se posicionando. Então, ela, na verdade, ela termina para começar a outra, né? Ela termina a do eleito para começar a do empossado. Tem isso. E se não ou for eleito, perdedor, você tem que se posicionar também. Obrigado, tá? Tem que fazer essas coisas, né? Então, é isso. Aí, eu me formei na faculdade, fui também trabalhar em sindicatos de trabalhadores. Eu fui assessor dos sindicatos bancários, de sindicatos químicos e também sindicatos metalúrgicos. Né? Fui assessor de imprensa dos sindicatos químicos aqui do ABC. Em seguida, fui convidado, então, para trabalhar na assessoria da primeira prefeitura, que foi a prefeitura de Santo André, na época do prefeito Celso Daniel, né? Santo André. Então, eu trabalhei na primeira gestão dele, que foi minha primeira experiência como assessor de imprensa de prefeitura. Então, minha carreira começou fazendo campanhas eleitorais. Eu também participei de redações pequenas, mas fiz... Em seguida, eu fui para sindicatos, sempre em assessorias de imprensa, e depois a primeira prefeitura foi o Santo André. Aí de lá, eu fui para outras prefeituras, né? Fui para Ribeirão Pires, São Paulo, Diadema. Diadema era com o deputado que você também assessorou? Sim, foi o deputado Mário Reale. Eu fiquei aqui com o Mário Reale um pouco aqui na Assembleia, e em seguida nós fomos lá para fazer a campanha para prefeito. Ele se elegeu prefeito. Né? Você comentou, né, que trabalhou em Santo André na época do Celso Daniel. Sim, a primeira gestão. Primeira gestão. Então você não trabalhava com ele quando... Não, eu trabalhava na assessoria de imprensa. Não, naquela época não. Na época não, né, do assassinato. Não trabalhava com ele. E aí, então, Santo André, Ribeirão Pires, São Paulo, Diadema, e depois voltou aqui... na verdade, foi para Lesp, foi para Diadema e voltou para Lesp. Não,
De Diadema eu fui para São Paulo, Ah, para foi Brasília. para o Ministério, é verdade. Agora a gente entra Não, nessa parte. desculpa, então, foi assim, ó. Foi São Ribeirão tantas Pires, experiências que a gente até se perde, Santo André, né? Ribeirão Pires, São Paulo, na gestão Marta. Tá. Aí da gestão Marta eu fui para o Ministério das Cidades com o Lívio Dutra. Ah, tá. Aí o Lívio saiu, eu voltei para São Paulo fazer a assessoria de imprensa do deputado Simão Pedro. Tá. Em seguida fiz do deputado Mário Reale, depois fui para Diadema. De Diadema fui para a Caixa Econômica Federal. Ah. E os desafios, assim, nesse momento, né? A gente falou um pouco do executivo, Certo. do legislativo e a Caixa Econômica. Como é que é também o trabalho lá? Também muda muito do que é feito? Muda, porque a Caixa Econômica Federal é um banco público e ela é a maior financiadora de construção de moradias no país, né? Então, naquela época, eu cuidava de um programa que hoje é um grande sucesso, chamado Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, eu fazia pela Caixa, que financia todo esse programa, né? E fiscaliza a construção dos prédios públicos no país inteiro. Então, a minha função como assessor de imprensa era fazer não só a divulgação, mas também, por exemplo, prevenção de crise. Então, o que é prevenção de crise? Prevenção de crise na Caixa Econômica. Pois é, uma prevenção de crise num programa naquela época do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei, acho que deve ter melhorado, espero. Por exemplo, atraso de entrega de entrega de prédios, né, de moradia, situações em relação a questões climáticas que poderiam afetar estruturas de moradia, né, questões de violência, porque muitas moradias eram construídas, né, e ainda são construídas em periferias, né? Mas o grande problema era o atraso. Então eu tinha que fazer todo um trabalho de prevenção, de avaliação, de ver quanto é que iria ser entregue. Era uma coisa de gestão assim, quase que administrativa. Além da comunicação que você tinha que fazer, como o Brasil é um país gigantesco, então você tem que fazer a divulgação ficava restrita à questão mais regional. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ter entrega de prédio, então a gente pegava toda a mídia do Rio de Janeiro relacionada à questão da moradia e trabalhava com ela. Lá no interior da Bahia, pegava a mídia regional local. Né? E já é engraçado que naquela época, em 2013, 2014, já tinham a mídia local já estava muito no Facebook. Olha que coisa louca. Foi muito comecinho do Facebook ainda, eles já estavam com presença no lá. Facebook. Então a gente tinha que chamar os facebookeiros da mídia, e além da mídia tradicional local, as rádios, jornais. Então a gente trabalhava com isso, né? E a minha função era essa, além de toda essa questão da prevenção de crise também. E durante o evento também, porque geralmente a entrega do evento era feita pelo presidente ou pela presidenta, né? Que era, no caso, a presidenta Dilma. Então a gente tinha que fazer toda essa parte também por parte. Não é só a comunicação, às vezes até a organização ali do evento. Você tinha que ajudar. Lidar com o público também tem um pouco disso? Não, o público é o seguinte, você tem que garantir que assim, é isso que depois a imprensa cobrava muito, você tem que garantir que aquele conjunto habitacional que você está entregando, ele tenha condições de ser habitável, correto? Não adianta você entregar, você não tem água. Não tem como morar. Não tem como, né? Então, nessa perspectiva, sim, você tem que... Eu ia 2, 3 dias antes ver toda a situação do conjunto. Nossa! Via se tinha Fazia água, a vistoria, se tinha né? luz, sim, porque eu via não na perspectiva do engenheiro, via na perspectiva da relação com a imprensa. Sim. Que é óbvio, se você for jornalista da Folha, porque eles iam lá no fim do mundo, eles iam lá, Folha, Estadão, a grande mídia acompanhava, né? É óbvio que eles sempre tentavam ver essa situação, né, se tinha condições de habitabilidade. Eu acho que é uma função correta da mídia. Sim. E a nossa função é entregar... E garantir que seja, né? Que esteja assim, a condição da pessoa, da família morar, né? Bom, eu vou agora trazer para o nome do podcast que é Bastidores da Política. Eu queria saber, né, em toda essa sua história, todo esse momento de carreira, essas assessorias, tanto de ministério, quanto de prefeitura, quanto de deputados, algum bastidor que tenha te marcado muito aqui na história, na sua história, pode ser positivo, pode ser negativo, mas algum bastidor que você lembra?
Pra gente é complicado. É Porque muito. Olha a quantidade de coisa que você falou. Eu imagino que seja difícil não, e determinar um só, né? Não, não só essa quantidade, porque são situações delicadas Sim. que envolvem pessoas, né? Mas eu vou falar uma rapidamente que me marcou muito. Foi quando o dia da demissão do ministro Olívio Dutra. Né? Eu acompanhei ele até a sala da presidência. Fiquei ali no hall, o ministro entra para conversar com o presidente e sai exonerado, no caso a gente fala demitido. Né? E aí eu volto no carro com ele. Né? Essa situação marcou muito, quer dizer, você... E é muito, o que eu acho muito legal você fica numa tensão, né? Você fica numa... E a imprensa toda me ligando. Eu imagino isso que eu ia e falar. E aí a gente não podia... Não, e tem situações que você não tem como ficar falando, né? Porque são situações até de relações pessoais, então você tem que ficar na tua, né? Aí você só confirma. Eu não tenho... Que em Brasília, que eu fiquei 2 vezes em Brasília, foi com o ministro Olívio Dutra, depois eu fui como consultor da Caixa, né? Brasília é uma mídia de bastidor. Não tem essa coisa de divulgar. Eles querem puramente bastidor. Confirmação ali mesmo. Não, né? é bastidor mesmo, é fofoca, como é que foi. Se você pega a cobertura da mídia em Brasília até hoje, é puro bastidor. Né? Acho que mais ainda, né? Mais ainda, né? Com essas mídias 24 horas, então bastidor prevalece mesmo. E é isso que mais me marcou. Não, eu mesma, você falando, eu já achei assim, pra talvez alguém tá acompanhando a gente não acha nada demais, mas eu já fiquei, nossa, isso deve ter sido maravilhoso, porque quando a gente tá, né, fazendo essa cobertura de política, é exatamente isso que você falou, a gente quer saber como é que foi, fulano entrou na sala de quem, eles brigaram, ele tá tranquilo, como é que ele tá, quem que conversou, alguém já ligou pra ele, essas coisas, né? Exatamente. E você acompanhou isso tudo lá do lado dele. Tudo. Aí você tem que fazer os seus filtros e lidar com a objetividade. Foi exonerado? Foi. Pronto. E era isso que você falava só. Não dava mais nenhum... Não. E o pessoal tentava Porque arrancar. você tem que respeitar também o posicionamento do seu assessorado. Correto? Não dá para você ficar voando por conta própria. Você tem que respeitar, você tem ética, você tem relação. Né? Então, o meu assessorado naquela época tinha um posicionamento sobre isso. E é só isso que a gente vai falar. Eu falei, correto, gente, eu te respeito, você tem razão, vamos nessa. E os jornalistas tentavam tirar de você, né? Quase 8 horas me ligando. Bom, naquela época, talvez não tanta rede social, mas nossa senhora, não tinha rede social, Era puramente celular. Né? Era telefone, era tudo aqui. Era isso. Aqui, então, aqui no bastidor, aqui na Assembleia, teve essa questão mesmo do dia da votação da Sabesp. E eu achei muito interessante, porque o deputado Simão Pedro, junto com alguns outros deputados, né, o deputado Ron, o deputado Alessi Brandão, com 80, acho que tem 80 anos, eles foram lá proteger os estudantes que estavam apanhando da polícia, né? E aí você via aquilo, né? Porque era bomba de... Eu falei, putz, se a deputada Alessi tivesse... Daí você tem que falar com a assessoria, mas você via claramente se ela, com aquela idade, se ela aspirasse aquela... Nossa, não, era super... E o deputado Simão Pedro, não, ele foi, protegeu os estudantes, foi até a saída. Eu acho que isso revela um pouco de como é que ele é o posicionamento de um candidato que tem essa preocupação, né? Então, acho que no dia a dia isso revela a preocupação dele em relação a essas questões de movimentos, né? O respeito, né? As pautas. Eu acho que essa questão quando chega o pega para capar, você vê quem está lá do teu lado, né? Eu acho que isso foi muito interessante. E na mídia social, eu fiquei, ao mesmo tempo, fazendo, né, tweetando. Você estava aqui no gabinete? Sim, e fiquei tweetando, praticamente eu fiz uns 8 a 10 twitters, já com as imagens, e fui tweetando. Isso foi muito bom, porque isso também teve uma repercussão. Sim, grande. Ao mesmo tempo você tinha a grande imprensa, mas ao mesmo tempo você tinha os twitters dos assessores, né? Eu fiquei ali tweetando desde o início até o final. Né?
Então, acho que foi interessante. É interessante isso, porque o Twitter mesmo, eu acompanhei, eu já tinha saído aqui da Assembleia, eu acompanhei pelo Twitter a movimentação. Exatamente. Porque é por lá, né, tem essa coisa mais instantânea das pessoas poderem dizer o clima mesmo, que é isso que a gente às vezes quer saber, né? Não, e aquelas imagens de celulares, imagens, né? Mesmo que amadoras, você vê Dá como pra é que perceber, como é que foi a tensão e o clima naquele dia, né? Bom, pra gente finalizar, Enio, você tem especialização em direitos humanos e tá estudando o envelhecimento. Sim. Então, queria saber por que seguir por essa área. Eu acho que a questão de direitos humanos é quase que uma coisa automática da profissão, né? Porque jornalismo você lida com as pessoas, né? Seja atrás do balcão, na frente do balcão, você tá lidando. Então, num país desigual como o nosso, né? Eu acho que essa questão dos direitos humanos, que estão cada dia você é bombardeado, nessa polarização, cada dia mais você é bombardeado por fake news, né, vindo da extrema-direita. Então, acho que o profissional que lida com essas situações, né, com a informação, eu acho que ele tem que ter uma noção, uma preparação em relação a essa temática, né, que eu acho que é fundamental num país como o nosso. Essa questão do envelhecimento, primeiro tem uma situação pessoal. Meus pais envelheceram, né, e eu acompanhei todo o envelhecimento deles, né? Uma parte dolorosa às vezes, né? Então eu queria entender um pouco esse processo, porque eu entrei nesse processo agora, né? Então tem esse lado pessoal. Por outro lado, também tem um lado de estar antenado um pouco com a realidade do país. Isso faz parte da minha profissão e faz parte acho que não está desligado da minha pessoa, né? O país está envelhecendo muito rapidamente, né? Nos últimos 15 anos, a população 60 a mais do país, o IBGE já soltou, né, a divulgação dos dados, foi acho que há um mês atrás, né? Hoje, a população 60 a mais representa mais de 15% da população brasileira. Isso significa 32 milhões de pessoas. Na cidade de São Paulo, você tem 2 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a gente tem aquela visão de que velho é uma coisa que quando você fala velho, você pensa coisa descartada, né? Infelizmente tem isso mesmo. Mas não é verdade. Se você pega todos os dados, né, desde os econômicos, né, hoje a aposentadoria ela é fundamental para gerar economia em diversos municípios no país. Tem municípios que dependem das aposentadorias dos idosos, das pessoas idosas, né? Do ponto de vista político, por exemplo, o eleitorado 60 a mais cresceu mais que o eleitorado acima de 18 anos. E nas últimas eleições presidenciais, o eleitorado 60 a mais, o comparecimento, né, foi maior do que o comparecimento de jovens. Olha só. Porque no jovem você tem que ir lá incentivar. O eleitorado de 60 a 70 anos... Ele já está acostumado. Ele quer saber também. Como o país está envelhecendo muito rapidamente... e é um país desigual, ele tem que procurar o remédio, tem que procurar o médico, e o plano de saúde é alto, e se ele não consegue pagar, ele vai ter que ir para o SUS, né? O remédio é a mesma coisa, né? A assistência social, por exemplo, nós temos um problema sério de cuidado de pessoas idosas, esse cuidado está muito ainda vinculado à família, né? E isso mudou o perfil da família brasileira, né? Hoje você tem... dificilmente você vai encontrar família com 3 filhos, geralmente é 2, é 1. Verdade. Né? As mulheres, no qual recai o cuidado, as mulheres estão indo no mercado de trabalho, estão batalhando. Então, hoje a gente tem que ter políticas públicas voltadas para ajudar a família ou então fazer com que o Estado assuma o cuidado da pessoa idosa, principalmente aquelas que não têm acesso digno à saúde, à educação, né? Então você tem que ter instituições de longa permanência para pessoas idosas públicas, que são os chamados asilos, né? Tem um preconceito enorme na sociedade da família em relação a isso, mas hoje a gente tem uma legislação que permite o mínimo de dignidade de você conviver nessas instituições. Então eu vejo a questão do futuro e me vejo também nessa posição, né? Por isso que eu entrei nessa questão do envelhecimento, né? Bom, Enio, agradeço muito. Aqui tem muita coisa que acho que a gente conseguiria conversar ainda, mas infelizmente o tempo aqui é muito curto. Então, eu agradeço muito a sua atenção aqui com a gente. Não, eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, estamos à disposição. Espero ter
Espero ter respondido algumas coisas. Não, respondeu bastante, Tá deu bom. muita coisa aqui pra gente, muita contribuição. Então, esse foi o podcast Bastidores da Política. A gente recebeu aqui o assessor de imprensa do deputado Simão Pedro, do PT, o Enio Taniguchi. A gente volta no próximo episódio.